por favor, roda a vinheta, Prancheta do PVC. Vamos começar pelo trivial. Como é que jogava o São Paulo? O São Paulo jogava com linha de 4, 2 volantes, Pablo Maia e Alisson, 3 meias, Wellington Rato, Rodrigo Nestor pela esquerda e o Lucas por dentro, com o Calleri na frente, o Lucas encostando, vindo de trás, encostando no Calleri. Mas com a bola rolando, o que é que o Dorival fazia? Wellington Rato, Lucas, Calleri, Rodrigo Nestor e Caio Paulista, que vinha por aqui, e ele fazia um 3-2-5. É mais ou menos o que o Carpini fez no Juventude. Quando tinha a bola, embora o time que tivesse, como a gente falou, 51% de posse de bola, a quinta maior média de posse de bola da Série B, ele tinha um time hipotético daquela reta de chegada, que ele jogava com o Gustavo, o Danilo Bosa, eu estou tentando ler aqui porque eu não lembro o time do Juventude de cabeça também, o Jean e Alan Ruschel, então o Ruschel vinha para cá, e ele fazia a diferença que ele fazia um 4-3-3 com um volante e 2 meias. Mas na projeção, ele pode fazer exatamente a mesma coisa. Por exemplo, puxando o Alan Ruschel de terceiro zagueiro e soltando um lateral pela direita, ele fazia a mesma coisa, ou seja, ele fazia um 3 na defesa, 2 no meio e esticava 5 na frente, para ter a rotação da bola como sua principal arma. Claro que a rotação da bola no ataque como principal arma, para ter um time que empurre o adversário para trás. Então, isso ele vai fazer. A diferença do Juventude para o São Paulo é que o São Paulo fazia um 4-2-3-1, 4-2-3-1, e o Juventude fazia um 4-3-3, que na perda da bola virava 4-1, 4-1. Então, essa a diferença sutil, mas o princípio é o mesmo. Quando tem a bola, ele ataca com 5, deixa 2 homens, sendo um lateral e um volante por dentro, e 3 homens fazendo a proteção atrás. Ele vai fazer um 3-2-5 do mesmo jeito. Então, vai ser um conceito de jogo parecido. Claro que é muito mais obrigatório ter a bola jogando no Morumbi como mandante do que jogando no Jacone como mandante pelo Juventude. Daí você pensar que o Juventude tinha 51% de posse de bola e para o São Paulo pode ser mais. Mas a qualidade do elenco também é outra. Muito bom, salva de palmas, senhoras e senhores. Isso é PVC com prancheta ao vivaço, no improviso. Ó, solta a sirene de novo, por favor, que o André Hernan acabou de mandar aqui pra gente. Importante, o Carpini assina amanhã um contrato de 1 ano que pode ser renovado automaticamente se conquistar títulos. 1 ano é um bom período, Rosa, para assinar com ele? É um bom período, Domi, até porque acaba sendo segurança para ambas as partes, né? Um treinador que é um treinador jovem, um treinador que vai chegar num ambiente, por mais que ele já conheça todos os jogadores, ele vai passar por um processo, digamos assim, de experiência, né, com esse 1 ano. Mas, assim, pode ser que o trabalho que ele vai executar, mesmo que não conquiste títulos, você está dizendo que tem um gatilho aí, o Hernan está dizendo que tem um gatilho, caso ele conquiste título, vai ser renovado, mas a tendência é que ele possa fazer um trabalho longo, sim, no São Paulo, entendeu? São Paulo estão se resguardando ambas as partes, né? Eu assinaria por um contrato mais longo, mas no futebol brasileiro, contrato mais longo, a gente sabe o quanto isso descarar o PVC já tá rindo, já do contrato longo para treinador não existe, né? Não já existe, tem até um superchat, PVC, falando isso, é exatamente isso. Gibran Rocha, muito obrigado, ele está sempre com a gente, valeu demais. Ele fala, é bom já ter uma outra opção para chamar em junho. Exagero. Que a gente lembra foi o Fernando Diniz na seleção brasileira. O contrato PVC, de treinador então... é resultado, né? Porque a própria, desculpe, Dom, até o Abel fala, né? Eu só tô aqui porque eu ganho, né? Senão já tinha sido mandado embora. Quantos e quantos treinadores que assinaram por 1, 2 e a gente viu, eu repito, essa onda, né? Treinadores jovens, treinadores portugueses, treinadores estrangeiros, treinadores que já passaram pelos clubes. O que conta no final das contas, infelizmente, é resultado, né? Você achou bom esse contrato de 1 ano com prorrogação automática em caso de título? E qual o título que o São Paulo está contando aí logo
nessa primeira temporada para renovar? Essa questão também é bem relativa, né, Dona? Porque você fala assim, se o São Paulo for campeão paulista, o contrato do Thiago Carpini está automaticamente renovado? Não está. Na prática, não está. É uma cláusula contratual que você vai ter que romper no final. Porque se você fizer um campeonato paulista brilhante e for eliminado na fase de grupos da Libertadores, ele pode cair. Se ele fizer um campeonato paulista fantástico, campeão paulista, e terminar o ano eliminado nas oitavas da Libertadores, em 15º lugar no Campeonato Brasileiro, não tem renovação de contrato mesmo com o título. Então, vamos partir da teoria do contrato. O contrato assina-se dessa maneira, 1 ano com renovação automática em caso de título, ok. Mas a prática é a seguinte: o São Paulo tem como prioridade a Libertadores nesse ano. O São Paulo montou o planejamento desse ano, entendendo que reforçou o seu elenco, tem 2 jogadores por posição, não absolutamente homogêneos, mas 2 jogadores por posição, em condição de disputar todas as competições em bom nível e tentar ser o Fluminense da Libertadores 2024. Ou seja, um time que não entra como favorito, mas tem chance de conquistar o título. Essa é a projeção da temporada do São Paulo. Agora, o São Paulo precisa ser campeão de alguma coisa de novo. O São Paulo precisa readquirir o hábito de ser campeão todos os anos. Porque foi o período mais longo, desde a inauguração completa do Morumbi, em 1970. O São Paulo nunca tinha passado 9 anos sem conquistar um título, 2012 a 2021, e depois em 22 chegou em 2 finais, mas não conquistou o título. Então, para o São Paulo é importante ganhar um título nacional ou internacional. Boa. Gente, mais um superchat, hein? Vocês estão maravilhosos hoje, muito obrigada. Do Vitor de Carvalho, ele diz aqui, ó, o Carpini vem de 2 milagres. Água Santa na final e Juventude saindo do Z4 para o G4, como a gente já tinha falado aqui, né? Mas agora talvez estejam pedindo demais do cara. O que seria pedir na medida certa do cara, Luiz Rosa? Ir para um time que talvez não estivesse brigando nas primeiras posições dos últimos campeonatos? Talvez ou tem que dar uma chance mesmo para ver se o cara vai aguentar? Não, será que... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ele acha que, por exemplo, o Carpini, para ser realidade, ele teria que continuar no Juventude e levar, por exemplo, o Juventude no G4, por exemplo, no Brasileiro? Ou classificar o Juventude para a fase preliminar da Libertadores? Seria isso a ideia? Aí ele se tornaria definitivamente uma realidade? Ou ele espera, por exemplo, se o PVC falou que ao entrar no São Paulo, ele teria que já mostrar serviço sendo campeão paulista? Seria isso? É essa a ideia da pessoa do Superchat? Eu repito, Domi, eu acho que dá para o São Paulo, eu acho que tem que acreditar. Não seria tão... Se não tivesse, então, por exemplo, se ele for bem no Campeonato Paulista, ou se ele levar o São Paulo, por exemplo, para uma semifinal da Libertadores, já não bastaria? Tem que dar tempo ao tempo. São muitas variáveis nesse momento. Repito, talvez aquela frase que a gente brinca em política, né? Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar, dá o suporte para ele. O Campeonato Paulista será um bom laboratório para todos esses treinadores. Acho que tanto Carille, Carpini, Mano, próprio Abel, assim, o cartão de visitas vai ser esse Campeonato Paulista, né? O VC. Esse negócio de Carille, Caleri e Carpini não vai dar certo, né? Não, o meu corretor já desistiu de Carpini. Ele não aceitou, não vai aceitar. O PVC tem mais um superchat para você agora, do Paulo César. Muito obrigado. Ele está mudando um pouco de assunto, está perguntando o que você acha do Peppa. Ele pôs 2 P's de Peppa Pig, né? Deve ser pai. Você acha que ele é ideal? Eu não sei se ele está falando para o São Paulo, é isso? O São Paulo não teve em consideração, não teve na lista, não teve lista de... Outra pergunta que eu fiz hoje e que acho importante porque pergunta, quando você começa a tentar descobrir, tem algum técnico que fugiu do radar da imprensa? Poderia ter, né? A gente falou de Luiz Ubeldia, de Pedro Martins, de Cláudio Caçapa, de Thiago Carpini,
de Paulo Pesolano, foram esses que a gente falou. A resposta foi não. O que apareceu na imprensa foi o que se tratou internamente no São Paulo. Então, a gente entendeu, o Caçapa não chegou a ser entrevistado, o Pedro Martins não chegou a ser entrevistado, está até, pela informação do Bruno Andrade, um pouco confuso por causa disso, e não entendeu, por exemplo, o São Paulo também não fez ele saber que ele não foi entrevistado neste momento, porque ele já tinha sido entrevistado em 2020, mas chegou a se marcar uma entrevista com ele que acabou não acontecendo anteontem. O Zubeldia queria uma entrevista desde que ele tivesse uma proposta financeira de cara. O São Paulo não fez essa proposta. O São Paulo disse, eu não quero te fazer uma proposta, eu quero saber, conversando com você, se me interessa te fazer uma proposta. Então afunilou Pesolano e Carpini, e no funil deu Carpini. É esse o cenário. A verdade é que, por mais que a gente também está procurando, e todos esses superchats estão mostrando para a gente, Domi, que no fundo, a gente se acostumou com a grande repercussão. Então, quando você tem que apostar num técnico que não é um dos grandes nomes, que não é um nome óbvio, todo mundo fica na dúvida. Então, o Carpini vai ter que se provar. E é lógico que ele sabe que tem que se provar. Ele, pela primeira vez, vai ser técnico de um time gigante. E todos nós tivemos sempre a primeira vez, né, PVC? A gente escrevia no jornal de bairro, fomos para uma imprensa grande e falou, e agora, né, Domi? E agora, né? Você passou em todas as entrevistas, e agora, como é que faz? Quando eu entrei na Folha de São Paulo, falei, putz, e agora? O que eu vou fazer? Estagiário, Por onde né? começa? Por onde começa? Aí você vê aquele monte de fera do seu lado que você via nos livros, nos jornais, PVC da vida, aí você fala, e agora? Você tá num treino com PVC. Você que para de me chamar de velho, rapaz. Você é da mesma geração que eu, você tá louco? Eu comecei em Imagina 96, né? Eu comecei em 96. Eu cobri clube junto com você. Mas eu era estagiário, mas eu era estagiário. Coisa nenhuma. Eu cobri Copa do Mundo em 94, justo. Eu cobri Copa do Mundo em 94. Eu comecei em 96, entendeu? Eu comecei em 87 em jornais pequenos, é verdade, na revista Placar em 91. Mas assim, eu fiz treino junto com você, tá louco? Eu comecei em 2010. Não, é óbvio, assim, eu vou foco, né? É óbvio que o torcedor, ele vai falar assim, uma coisa é trabalhar no jornal, uma coisa é dirigir um time gigante como o São Paulo, mas assim, a gente está reforçando, assim, há uma série de questões e dúvidas que passam pela cabeça do torcedor, mas o que a gente quer deixar bem claro aqui, que o São Paulo não tá dando um tiro no escuro, entendeu? São Paulo fez entrevistas, selecionou, teve esse colegiado e tá todo mundo, os jogadores entenderam, sabe quem é um treinador, porque sabe aquela coisa também, jogador, sabe aquela famosa frase? Compramos a ideia. O que é comprar a ideia? É acreditar que aquele treinador é um superior, aquele treinador sabe que ele não vai sacanear ninguém, que ele vai ter pulso firme, por exemplo, para barrar um Luciano, para barrar se um Caleri da vida não estiver bem, se um Rames não estiver bem, se um Lucas não estiver bem, se um Arboleda não estiver bem, vai definir quem é o goleiro titular, porque isso também conta muito, que vai jogar de acordo com as características dos jogadores, que vai entender, respeitar a história do clube, a torcida. Então, quer dizer, não é um cara que cai de paraquedas, é isso que o torcedor tem que entender. Sabe? Então, o Superchat PVC pontuou aqui tão inserido em muitas dúvidas, que vai ter um respaldo da diretoria também na hora que, se acontecer alguma crise, gente, vamos tem que ter um respaldo. Tem que ter o respaldo ali atrás também. O Muricy é um dos caras que gostaram na entrevista com ele. E uma das coisas que é a coincidência da idade. O Muricy foi campeão da Copa Conmebol em 94, aos 39 anos, a idade do Carpini. É verdade que ali o Muricy era o técnico do Expressinho e o técnico do time principal era o Tele. Mas tem a mesma idade. O Muricy vai ser um amparo para ele, não nas viagens, mas no dia a dia. Provavelmente o Carpini será o técnico que mais ouvirá o Muricy, justamente pelo seu noviciado. E pela idade, né? 39 anos. É um jovem, que nem eu. A nossa enquete está bem parelha, hein?
52% acham que é um bom nome, 48% acham que não, e o nosso chat também tem uns amando, outros odiando e alguns na dúvida. Eu tive um começo surpreendente na carreira. Minha primeira entrevista coletiva da vida foi com o Pep Guardiola. Obviamente tremia que nem um varapão, né? Não dá para você começar assim, você tem que começar na base. Vamos falar do Dorival, gente? E eu peguei o Filipão, entendeu? Uma das Ó, minhas lá, primeiras primeira coletivas, entrevista? Não, uma das primeiras que eu tremi, igual você tá falando, aí foi o Filipão. Muito bom. E ele dando cacetada em todo Dorival... mundo. delícia.